A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Que bênção você estar aqui, começando mais uma semana na presença de Deus. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Presta atenção. Se você está ouvindo essa mensagem, se essa mensagem chegou até você, é porque Deus não desistiu da sua vida. E essa nova semana é a prova viva disso. Nova semana, nova chance, nova oportunidade para você recomeçar. E eu sei que talvez o seu coração ainda esteja carregando coisas da semana passada. Talvez você esteja começando essa segunda-feira com contas para pagar, com seu corpo cansado, com desânimo ou até com medo do que vem pela frente. Mas eu quero te dizer uma coisa que pode mudar completamente a sua perspectiva. Deus já está à frente de tudo o que você terá que enfrentar nessa semana. Deus já sabe tudo o que vai acontecer. Antes mesmo de você sair de casa, Ele já preparou o caminho. Antes mesmo do problema aparecer, Deus já sabe qual será a solução. Antes da sua lágrima cair, Deus já preparou o consolo. Por isso, você não precisa começar essa semana tentando controlar aquilo que só Deus pode resolver. Comece confiando, comece entregando, acreditando. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração. Eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é muito importante, porque através do seu joinha, nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Então, se você quiser apoiar o nosso ministério, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o CNPJ e está aqui na descrição do vídeo. Palavra que eu quero liberar sobre a sua vida hoje. 1 Pedro capítulo 5, do verso 6 ao verso 8. Diz assim, olha: Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. E o verso 8: Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Se Deus cuida de você, por que continuar tentando segurar tudo sozinho? Talvez você esteja ouvindo isso com o coração apertado, tentando fingir que está tudo bem, mas lá no fundo você sabe que tem coisa demais que está tirando a sua paz. Mas hoje é o momento de entregar. Entregar essa dor, essa conta, esse medo, essa ansiedade. Entregar para Deus esse relacionamento que talvez esteja te sugando. Entregar esse cansaço que não passa. E entenda uma coisa: Deus não ignora quem entrega. Deus honra quem confia nele. Então, eu quero pedir que você, pela fé, escreva aqui nos comentários: eu escolho confiar. Amém? Escreva isso aqui como uma declaração de fé. Eu escolho confiar. E isso é muito mais do que uma frase, é uma decisão. Hoje é segunda-feira e talvez você já tenha acordado no seu limite. Tem peso que você não sabe mais nem de onde veio, mas você apenas sente.
Tem cobrança que você nem ouviu ainda, mas que já está te deixando ansioso. Tem problema que você já decidiu adiar, porque sabe que não tem força para enfrentar hoje. Mas é agora que eu preciso te lembrar. Quem anda com Deus não caminha por impulso, caminha por direção. E tem direção dele para você nessa semana. Amém? Você não foi chamado para começar mais uma segunda-feira só empurrando as coisas com a barriga. Então, levanta desse jeito mesmo que você está, mesmo com dúvida, com cansaço, com contas vencidas, mas levante com fé. Porque não é o seu sentimento que governa a sua vida, é a presença de Deus. Se o desânimo vier, você vai responder com fé. Se a má notícia vier, você vai enfrentar com oração. E se ninguém te apoiar, você vai se lembrar: quem me sustenta é o Senhor. Aleluia. Quem me sustenta é o Senhor. Não é a opinião dos outros. Não são as circunstâncias. Não são os ventos favoráveis. Quem te sustenta é o Senhor. Hoje, lá no outro canal, no Minuto Reflexão, eu falei sobre um assunto que serve perfeitamente para esse momento aqui. Você não é o que você sente. Depois você assiste lá o Minuto Reflexão de hoje. Eu oro, irmãos, para que você receba essa palavra no seu espírito e na sua mente. Você não é o que você sente. Você pode sim estar abatido, mas você continua sendo filho. Você pode estar cansado, mas você ainda é amado, amada. O que você sente agora não cancela o que Deus já declarou sobre você. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, verso 38, o seguinte: o justo viverá pela fé. Amém? O justo vive pela fé, não por sentimentos, mas pela fé. E fé é quando você continua mesmo sem enxergar saída. É quando você ora mesmo estando em silêncio por dentro. Quem anda com Deus não vive por impulso, vive por direção. E Deus tem direção para essa semana que está começando. Não espere que tudo ao seu redor mude para que você reaja. Comece mudando a sua postura. Pare de correr atrás daquilo que te desgasta. Volte a buscar aquilo que te edifica. Quem busca a presença de Deus não vive vazio. Quem busca força em Deus não vive esgotado. Essa semana não depende do que acontece do lado de fora, mas depende de como você escolhe caminhar com Deus. Amém? Então, entregue a sua vida, as suas preocupações, os seus problemas, todos eles nas mãos de Deus. É por dentro que Deus vai te curar. É dentro de você que Ele está fortalecendo. É no seu interior que Ele está te sustentando. Todas as suas escolhas, as suas decisões, apresente-as a Deus. Antes de tomar qualquer decisão, antes de agir de forma precipitada, fale com Deus. Dialogue com o Espírito Santo. Peça a Deus para colocar paz no seu coração diante de qualquer escolha, de qualquer atitude. Essa semana vai ser uma semana diferente. Eu creio que essa será uma semana abençoada para você. Você crê nisso? Então diga amém, eu creio. Receba essa palavra em nome de Jesus. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém, um filho, uma filha, o seu cônjuge, alguém que você conhece que esteja passando por um momento difícil, um momento de dor, de perda, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se tem alguma situação ou alguma circunstância
específica e você quiser colocar aqui nos comentários do vídeo, você pode colocar também. Eu vou interceder por você, pela sua vida, pela sua família. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante de Ti, entregando ao Senhor tudo aquilo que tem pesado no nosso coração. Obrigado, Pai, pela Tua fidelidade. Obrigado por nos sustentar até aqui. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa a nossa incredulidade, perdoa a nossa mania de tentar resolver tudo sozinho. Hoje, nós escolhemos confiar em Ti. Eu peço, meu Pai, que o Senhor fortaleça essa pessoa que começou a semana desanimada, sem direção. Sustenta aquele que está lutando com a mente, com o corpo, com as emoções. Traz provisão para aqueles que enfrentam dificuldades financeiras, Senhor. Restaura casamentos. Cura aqueles que estão enfermos. Liberta aqueles que estão presos aos vícios. Queremos ser guiados pela Tua voz. Queremos caminhar, Pai, debaixo da Tua direção. Queremos lembrar que aquilo que sentimos não define quem nós somos. O que sentimos não tem o poder de cancelar aquilo que o Senhor já declarou a nosso respeito. A Tua palavra diz que o justo vive pela fé e é assim que nós queremos viver. Mesmo sem sentir, mesmo sem entender, mesmo sem ter todas as respostas, queremos confiar. Porque quem confia, entrega. Quem confia, descansa. E quem descansa no Senhor encontra forças que o mundo não pode dar. Eu oro por essa pessoa que está lutando contra os vícios, as drogas, o álcool, os jogos de azar, a pornografia. Eu oro por aqueles que querem parar, mas não conseguem. Por essa pessoa que está cansada de cair e que quer se levantar de uma vez por todas. Quebra as correntes, Pai. Liberta, restaura. Coloca força onde hoje só há fraqueza. Coloca esperança onde hoje tem reinado o desespero. Eu quero interceder por cada nome que for deixado aqui nos comentários desse vídeo. Pessoas que serão mencionadas aqui por seus parentes, amigos, irmãos em Cristo, filhos, filhas, sobrinhos, netos, esposas, maridos, que cada nome escrito aqui seja visitado pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor vá ao encontro de cada situação, de cada lágrima, de cada clamor. Que tudo seja feito conforme a Tua vontade, Pai. Que o Senhor atenda a cada pedido de oração mencionado aqui. E que ao final dessa semana, muitos testemunhos sejam contados. Porque nós cremos que o Senhor ainda opera. O Senhor ainda transforma. O Senhor cuida de cada detalhe. Aumenta a fé desse irmão e dessa irmã. Dá direção, dá paz. Conceda descanso. Que essa seja uma semana marcada pela Tua presença. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra pela fé, meu irmão. Declare com convicção: eu escolho confiar. Eu escolho confiar. Essa mensagem abençoou a sua vida? Então não guarde ela só para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Que Deus te conceda uma excelente semana. Amém? Conte com as minhas orações. Esteja junto aqui com a gente todos os dias pela manhã. Tem uma palavra de Deus para a sua vida. Que o Senhor te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.
Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua mente, tudo que está ao seu redor. Eu quero começar essa mensagem orando por você. Amém? Se você puder, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e receba essa oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua presença. Obrigado por esse tempo tão precioso. Eu quero orar por essa pessoa que me ouve agora. Senhor, ela tem tentado tanto, esperado por tanto tempo e às vezes ela sente que não vai aguentar mais. Espírito Santo de Deus, visita agora essa mente cansada, esse coração aflito, esse corpo que tem carregado pesos que ninguém vê. Dê a essa pessoa força, ânimo e direção. Ensina ela a confiar, mesmo quando ela não vê o resultado de forma imediata. A não desistir, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Porque eu creio que o Senhor já está agindo. Ensina, ó Pai, esse irmão e essa irmã a ter paciência, mas sem se acomodar, a esperar com fé, a se mover com sabedoria, a entender que os teus tempos não são os nossos, mas que eles são sempre perfeitos. Eu oro para que hoje o Senhor mostre a todos nós um sinal do teu cuidado. Que essa pessoa que foi alcançada por essa palavra sinta um alívio, que ela receba no seu coração uma resposta, uma confirmação de que ela não está sozinha, que o coração dela se encha de esperança e de paz. Eu oro em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e é uma alegria muito grande poder falar com você aqui nessa manhã. Eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo. O seu like é muito importante. É ele que faz com que nós alcancemos milhares de vidas todos os dias. Então, dê o seu joinha aqui. Se você está chegando hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal, conheça os nossos outros vídeos, as nossas séries. Nós estamos aqui no YouTube há mais de 10 anos, postando vídeos diariamente para a sua edificação. Quando você se inscrever, ative o sininho das notificações, porque assim o YouTube vai te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto independente. Então, se você quiser apoiar o nosso ministério, você pode fazer isso se tornando membro do canal. Inclusive, você que é membro do canal está assistindo a esse vídeo um dia antes dele ser postado. E os membros também têm uma playlist de vídeos exclusiva para eles. Amém? Você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje está em Romanos capítulo 12, versículo 12. Romanos 12, 12. Diz assim: que a esperança de vocês os mantenha alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Irmãos,
Como é difícil ter paciência, não é mesmo? Às vezes, a discussão começa em casa. Uma palavra atravessada no café da manhã, uma cobrança que já veio carregada de mágoa e nos deixa totalmente desnorteados. Você só queria um dia em paz, mas de repente você está falando alto, tentando provar o seu ponto de vista, e quando você vê, a paz já foi embora. Muitas vezes a briga é com o seu cônjuge. Você tenta manter a calma, mas ele ou ela tocam num ponto sensível. Ou você sente que não está sendo ouvido, que a sua opinião não é considerada. E aí você explode. E a paciência vai embora, junto com essa explosão. Tem também aquele momento em que o filho responde de forma incorreta, de forma desrespeitosa. Você só queria ensinar, orientar, mas você acaba sendo desrespeitado. E vem aquela mistura de raiva, de tristeza, de frustração. E aí você pensa, será que eu estou falhando como pai, como mãe? A paciência escorre pelas mãos. Às vezes, o que tira a paciência é o trânsito. Você já está atrasado, o sinal abre e o carro da frente não anda. Alguém buzina, o outro xinga, e você ali tentando respirar fundo, mas sentindo o coração acelerado, os pensamentos se embolando e uma vontade enorme de revidar. Só que você sabe que não vale a pena. Tem também o cliente que te destrata, o chefe que exige além do seu limite, o colega de trabalho que parece não fazer a parte dele e ainda quer cobrar a sua. É muito difícil, não é, irmãos? A verdade é que viver nesse mundo exige de nós uma paciência que parece sobre-humana. E às vezes a gente se cobra demais porque achamos que ter paciência é simplesmente não sentir raiva. Mas não é isso. Ter paciência é respirar fundo, mesmo quando tudo aperta. É escolher responder com sabedoria, mesmo quando o coração quer reagir com impulso. É lembrar que a calma não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade. E se você ainda se descontrola, se ainda perde a paciência, calma. Deus está te ensinando, Ele está te moldando. Deus está trabalhando no seu coração todos os dias. E sabe o que mais? Só o fato de você estar aqui, ouvindo isso, já mostra que você quer uma mudança. E Deus honra aqueles que buscam por uma mudança. Provérbios 16, verso 32 diz assim: quem tem paciência é grande, mas quem controla as suas emoções é ainda maior. Quando a gente ouve isso, nós percebemos o quanto nós ainda precisamos melhorar, ainda precisamos crescer. Porque a paciência não é só sobre aguentar o outro, é sobre deixar Deus trabalhar dentro de nós. É saber esperar, não como quem cruza os braços, mas como quem dobra os joelhos. É entender que quando tudo dentro de você quer explodir, você pode escolher orar. Você pode fechar a porta do quarto e falar: Senhor, eu não quero agir por impulso, me dê sabedoria. Deus não ignora nossas orações, irmãos. Ele escuta quando você pede calma. Ele vê quando você segura
aquela palavra dura que você queria soltar. Deus conhece o seu coração e Ele honra cada pequena escolha que você faz para ser mais parecido com Jesus. Talvez você se ache impaciente demais, explosivo demais, sensível demais. Mas Deus não te deixou sozinho nessa luta. Ele te chamou para evoluir, para crescer. E crescer dói, mas é transformador. Olha só, você não precisa ser perfeito. Você precisa ser sincero diante de Deus. Dizer para Ele: eu não estou conseguindo, Senhor, mas eu quero. Me ajuda. Porque é nesse lugar de verdade, de humildade, que o Espírito Santo entra e começa a mudar tudo por dentro. Quem ora com sinceridade, quem busca sabedoria em Deus, quem entrega os nervos, o orgulho, a irritação, recebe uma nova postura, uma nova mente, um novo coração. No final dessa palavra, eu vou orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar para que Deus te abençoe, para que os frutos do Espírito Santo estejam presentes na sua vida. E dentre essas características do fruto do Espírito está a paciência. Amém? Então escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Não importa qual seja a situação que você estiver enfrentando. Coloque aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé: Senhor, me dê paciência. Escreva isso. Senhor, me dê paciência. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez tudo que você esteja vivendo agora seja um treinamento de Deus. Já pensou? Já parou para pensar nisso? Não para te castigar, mas para te preparar. Porque Deus sabe o que Ele está construindo em você. E uma das maiores provas da maturidade espiritual é a paciência. Paciência para não responder com a mesma moeda. Paciência para continuar orando, mesmo sem ver o milagre ainda. Paciência para suportar quem ainda não entendeu o que você sente. Paciência para seguir firme, mesmo quando tudo dentro de você quer parar, quer desistir. Isso não é fraqueza, isso é força controlada, é domínio próprio, também é fruto do Espírito. E quanto mais perto de Deus você vive, mais isso se torna possível. Porque a paciência não vem de uma técnica mental, ela vem da presença de Deus habitando dentro de você. Então respire, entregue esse dia nas mãos de Deus. Fale com Deus sobre aquilo que tem tirado você do sério. Fale com sinceridade. Se você tiver que chorar, chore com Deus. Se estiver cansado, cansada, diga isso para Ele. Se você estiver se sentindo sozinho, fale com o Senhor. Porque o que falta em você, Deus tem de sobra. O que parece impossível de lidar, Deus consegue transformar. Ele está te ensinando, mesmo nos dias em que parece que nada está acontecendo. E quando você menos esperar, você vai olhar para trás e perceber o quanto você amadureceu, o quanto cresceu, o quanto se aproximou de Deus. Amém? Nesse momento eu quero orar por você. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de uma pessoa por quem você está orando, escreva o nome dela aqui nos comentários. Se você se lembrar de alguma situação que tem tirado a sua paz,
que tem perturbado o seu sono, que tem te provocado dor ou tristeza, coloque ela aqui diante do Senhor e vamos clamar a Ele juntos. Amém? Eu sei que Deus quer e vai agir na sua vida hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos agora por mais esse momento de fé, de reflexão, de confronto e de consolo na tua presença. Obrigado, meu Deus, por cada pessoa que ouviu essa mensagem até aqui, por cada irmão e irmã que mesmo em meio às batalhas da vida tem buscado ouvir a tua voz. Obrigado, Senhor, por não desistir de nós, mesmo quando nós desanimamos. Obrigado por ser esse Deus que ensina, que corrige com amor, que nos molda com paciência e graça. Perdoe os nossos pecados, perdoe a nossa impaciência, a nossa pressa, o nosso orgulho. Perdoa quando falamos sem pensar, movidos pela raiva ou pela mágoa, quando deixamos a carne falar mais alto do que o teu espírito. Nos abraça com o teu perdão, nos purifica com o teu amor e nos renova com a tua misericórdia, que se renova sobre nós a cada manhã. Nós sabemos o quanto é difícil ser paciente. Sabemos como é difícil lidar com o outro, com os imprevistos, as demoras da vida. Mas nós queremos aprender, Pai. Queremos crescer. Queremos amadurecer. E reconhecemos, sem o Senhor nós não conseguimos. Nos ajuda, Deus. Ensina esse irmão e essa irmã que estão me ouvindo a serem mais pacientes com aqueles que eles amam, a respirar fundo antes de reagir, a entender que muitas vezes o silêncio é mais sábio do que uma resposta precipitada, que o tempo da espera nos ensine mais do que o tempo da realização. Ó Deus, nós reconhecemos que a nossa paciência, o fruto do Espírito que temos em nós vem de Ti. Eu peço que o Senhor acalme esse coração que amanheceu tão agitado. Contempla, ó Pai, essa pessoa que não tem conseguido dormir direito, que tem sido tomada pela ansiedade, que tem vivido sob tensão, sob estresse, sobre as cobranças. Espírito Santo de Deus, entra agora nesse lar, nessa mente e nesse coração, e encha com a tua paz, a paz que o mundo não pode nos oferecer, a paz que excede o nosso entendimento. É por isso que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Tenha paciência. Persevere. Se você estiver vivendo um tempo de espera, continue firme, continue crendo. Deus não te abandonou, Deus não se esqueceu de você. E Ele te fortalece todos os dias. Amém? Essa mensagem abençoou a sua vida? O Espírito Santo falou com você? Então não guarde só para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para suas listas de transmissão e para todas as pessoas que você ama. Um último aviso. Se você quer ter as mensagens Minuto com Deus no seu celular, no seu tablet ou no seu computador, para você ler onde você estiver, eu disponibilizei o e-book Recomece a Viver. O link está aqui também na descrição do vídeo. É só você clicar e adquirir o seu. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.
A paz do Senhor, meus irmãos. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Hoje Deus quer falar com você de uma forma direta. Essa mensagem não é para massagear o seu ego. Não é para trazer conforto momentâneo, mas para gerar transformação. E eu já te digo, muitos não têm coragem de ouvir essa palavra. E muitos também não têm coragem de pregar essa palavra. Porque falar de amadurecimento espiritual exige confronto. Exige que a gente encare os nossos erros, nossas falhas, nossa acomodação na fé. Mas se você está aqui, é porque o Espírito Santo quer trabalhar algo na sua vida hoje. Talvez você já tenha ouvido muitas mensagens sobre crescimento espiritual, sobre amadurecimento na fé, mas hoje o Senhor quer que você coloque isso em prática. Chega de se alimentar apenas do básico, de viver apenas para resolver os seus próprios problemas. Deus está te chamando para um nível mais alto, para viver uma fé madura, que transforma não apenas a sua vida, mas também a vida de outras pessoas. E eu quero declarar pela fé sobre a sua vida: Deus vai te fortalecer. O Senhor vai te ensinar a crescer, a enxergar além de si mesmo, a ser uma referência para aqueles que ainda estão perdidos. O tempo da infantilidade espiritual precisa ficar para trás. Deus está te chamando para uma nova fase, para um tempo de maturidade, um tempo de compromisso verdadeiro com Ele. Amém? Antes da gente continuar, eu peço que você dê o like aqui nesse vídeo. O seu like é importante porque nos ajuda a alcançar milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal e ative as notificações, porque assim você vai receber um aviso no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, ou seja, se você acha importante e relevante o trabalho que a gente faz aqui diariamente, nós já estamos aqui há 10 anos, há mais de 10 anos aqui no YouTube, trazendo reflexões bíblicas todos os dias. Se você considera esse trabalho importante e quer nos apoiar, seja membro do canal ou nos ajude através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ. Está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Mas eu quero começar, antes de tudo, orando por você. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, reconhecendo que precisamos crescer, precisamos amadurecer, precisamos deixar para trás essa fé rasa, frágil, superficial, egoísta e nos aprofundarmos naquilo que o Senhor tem para nós. Pai, obrigado pela Tua paciência, pelo Teu cuidado. Obrigado por nunca desistir de nós, mesmo quando insistimos em viver da mesma forma. Obrigado porque o Senhor nos chama para mais. O Senhor quer nos levar a um nível mais alto de intimidade e compromisso contigo. Nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, principalmente por esse pecado de imaturidade espiritual. Pelas vezes em que fomos egoístas, em que buscamos apenas resolver os nossos próprios problemas e ignoramos aqueles que estão ao nosso redor. Perdoa-nos, ó Deus, pelas vezes em que ficamos esperando que alguém nos alimentasse espiritualmente, quando já deveríamos estar servindo e levando alimento a outras vidas. Senhor meu Deus, desperta o coração dessa pessoa que está ouvindo essa oração,
Mostre a ela que o Senhor tem um chamado maior, que há um propósito além das suas próprias dores e dificuldades. Dá entendimento, dê clareza e nos dê sede pela tua palavra. Nos dê paixão para que façamos a diferença no teu reino. Que essa oração não seja apenas esse momento de introspecção e de reflexão, mas que a partir de hoje, essa pessoa que está me ouvindo se levante de uma forma diferente, com um novo olhar, uma nova atitude, uma nova disposição para crescer espiritualmente e também para impactar a vida de outros. Nós te entregamos essa palavra, Pai, essa mensagem, e pedimos que o teu Espírito Santo nos conduza. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Hebreus capítulo 5, versículos 12 ao 14 está escrito: Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras verdades dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. O autor de Hebreus está falando aqui sobre maturidade espiritual, sobre um grupo de pessoas que já deveria estar ensinando, guiando, discipulando, impactando vidas, mas que ainda precisava de leite. E essa palavra, irmãos, ainda é extremamente atual. Porque a igreja de hoje está repleta de pessoas que já deveriam estar transformando vidas. Mas essas mesmas pessoas continuam vivendo de migalhas espirituais. Gente que passa anos na igreja, ouvindo pregações, recebendo palavras, mas continua dependendo dos outros para orar por ela, para interpretar a Bíblia por ela, para segurar a sua fé, se manter na sua fé quando alguma coisa dá errado. Tem crente que vive pedindo oração pelo casamento, e isso não é errado, só que essa pessoa não faz nada para mudar suas atitudes dentro do relacionamento conjugal. Tem pessoas que pedem oração pela área sentimental, mas não quer abrir mão de pecados que destroem a sua própria vida amorosa. Tem gente que pede oração pelo ministério, pelo seu chamado, mas essa mesma pessoa não tem coragem de abrir a Bíblia durante toda a semana. E a verdade é que muitos que se dizem cristãos estão completamente centrados em si mesmos. Vivem uma fé egoísta, uma fé infantil, onde tudo gira em torno das próprias dores, dos próprios desejos, dos próprios pedidos. Querem a bênção, mas não querem compromisso. Querem a promessa, mas não querem renúncia. Querem que Deus resolva tudo, mas não querem fazer a sua parte, porque tem coisas que Deus não vai fazer por nós. E sabe o que é pior? Se sentem espirituais, se sentem próximas de Deus porque ouvem pregações, porque acompanham vídeos, porque têm conhecimento bíblico. Mas conhecimento sem prática é religião vazia. Não adianta conhecer a palavra se você não viver a palavra. O texto de Hebreus diz que quem ainda precisa de leite
não têm experiência para saber o que é certo e errado. E talvez esse seja o maior problema de hoje. Tem pessoas na igreja há anos que estão ali na igreja, mas continuam perdidas, sem discernimento espiritual. Se misturam com qualquer vento de doutrina, se deixam levar por qualquer discurso bonito, acha que tudo é sobre sentir a presença e não sobre ter um relacionamento real com Deus. E a consequência disso, sabe o que é? Um evangelho raso. Um cristianismo superficial, sem transformação. Um povo que deveria estar fazendo discípulos, mas continua vivendo como crianças na fé. E Deus está te chamando para um novo tempo. Deus não quer que você continue vivendo uma fé dependente. Ele não te chamou para ser mais um crente que sobrevive de culto em culto, esperando que alguém venha e resolva sua vida espiritual. Chega de se alimentar apenas do básico. Chega de viver apenas para pedir oração, quando já era para você ser um intercessor e estar orando por outras pessoas. É hora de amadurecer. Eu sei que muitas pessoas que estão me ouvindo aqui são pessoas novas na fé. Talvez você esteja voltando para o Evangelho depois de muito tempo afastado, ou talvez você esteja conhecendo Jesus pela primeira vez. Talvez você nem seja cristão, mas está buscando a Deus, tentando entender o que significa caminhar com Ele. Eu quero te dizer algo muito importante. Não espere anos, décadas para se aprofundar em Deus. Se você está chegando hoje na presença de Jesus, comece hoje a se aprofundar. Se você está voltando agora, não perca mais tempo. Comece hoje. Se você passou a vida inteira ouvindo sobre Deus, mas nunca buscou conhecê-lo de verdade, comece nesse instante. Não adie a sua busca. Não espere um momento perfeito. Não espere sentir um arrepio, alguma coisa nesse sentido. Aproxime-se de Deus pela palavra. Aproxime-se de Deus pela sua santidade, pelo sangue de Jesus. Cresça na graça e no conhecimento do Pai. Nesse momento eu quero orar por você. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se alguma coisa pesa no seu coração, se tem algo que você precisa entregar nas mãos do Senhor, escreva aqui nos comentários. Se você tem orado por alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui. Seu filho, sua esposa, seu marido, seus pais, irmãos da igreja, a liderança da sua igreja. Tem pessoas que falam tão mal da liderança da igreja, mas são incapazes de orar pelo pastor, pelo bispo, pelo apóstolo, pelo presbítero, pelas pessoas que servem na igreja. Coloque o nome dessas pessoas aqui. Elas são importantes. Amém? E se você ouviu esse vídeo até agora, eu quero que você tome uma decisão e escreva aqui nos comentários. Eu quero crescer na fé. Amém? Declare isso com convicção. Eu quero crescer na fé. Vamos falar com Deus nesse momento? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez, reconhecendo a Tua grandeza, o Teu amor, a Tua misericórdia que nos alcança, mesmo quando não merecemos. Obrigado, Pai, porque o Senhor é paciente conosco, porque o Senhor nos chama para mais, para além. O Senhor não nos deixa estacionados na imaturidade.
mas nos convida a crescer, a avançar, a sermos homens e mulheres que carregam a tua presença e que vivem segundo a tua vontade. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, por todas as vezes em que negligenciamos o nosso crescimento espiritual, pelas vezes em que nos acomodamos, em que buscamos apenas as tuas bênçãos e não a tua face. Perdoa-nos pela imaturidade, pelo egoísmo, pela falta de compromisso com o teu reino. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes queremos as tuas promessas, mas não queremos pagar o preço da obediência, da renúncia, do compromisso verdadeiro contigo. Livra-nos dessa fé rasa. Livra-nos de uma fé, de uma atitude infantil, de uma atitude que só sabe pedir, mas não sabe entregar, que só sabe consumir, mas que não sabe compartilhar, que só quer receber, mas não sabe se doar. Coloca dentro de nós, Pai, fome pela tua palavra, fome por intimidade, por viver aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Eu quero orar por essa pessoa que está me ouvindo, por aqueles que já estão na caminhada há tanto tempo, há tantos anos, mas ainda não amadureceram na fé. Que o Senhor desperte esses corações, que o Senhor remova toda acomodação espiritual, toda dependência infantil, toda falta de compromisso. Que essa pessoa que está me ouvindo comece hoje uma nova jornada, uma jornada de profundidade, de entrega, de maturidade espiritual. Eu quero orar também por aqueles que estão chegando agora, por aqueles que estão voltando para os teus caminhos, que estão apenas começando nessa busca por ti. Que eles não adiem o crescimento, que eles não levem anos para te conhecer de verdade, que não fiquem apenas na superficialidade, mas que mergulhem fundo na tua presença. Eu quero interceder agora por cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro por aqueles que estão enfrentando lutas na família, por aqueles que vivem conflitos dentro de casa. Que o Senhor conceda a restauração. Ó Deus, para as pessoas que sofrem com enfermidades, que a tua cura toque nessa vida agora. Por aqueles que lutam contra as crises financeiras, contra um momento de escassez, que o Senhor possa suprir as necessidades. Abra portas, Senhor, traga sustento. Eu quero orar por aqueles que se sentem fracos na fé. Pessoas que já tentaram crescer, mas sentem que sempre voltam ao mesmo lugar. Fortalece essa pessoa. Dê a ela um coração firme, inabalável. Que ela não se deixe levar por aquilo que sente, pelo que vê, mas que ela se apoie totalmente na fé, na tua palavra. Que possamos, ó Deus, viver um cristianismo verdadeiro. Que possamos amadurecer, crescer, deixar para trás a dependência infantil e nos tornarmos servos maduros, comprometidos, que não vivem apenas para si, mas que vivem para glorificar o teu nome. Nós te entregamos tudo, porque tudo pertence a ti. A nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, a nossa família, os nossos sonhos, os nossos anseios, os nossos medos. Que a nossa vida seja um reflexo do teu amor e da tua graça. É por isso que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Receba no seu coração essa palavra. Se o Espírito Santo falou com você em algum momento, não guarde essa mensagem só para você. Compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar.
selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, o grupo da família, da igreja, para as pessoas com quem você tem contato habitualmente. A palavra de Deus tem um poder transformador, irmãos. Creia nisso. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Olá, meu irmão, minha irmã. Que a paz de Cristo esteja com você. Que a presença do Senhor esteja na sua vida, na sua mente, no seu coração, no seu lar, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Que o Senhor te acompanhe, que o Senhor te guarde e faça resplandecer o rosto dele sobre o seu. Em nome de Jesus, amém? Eu vou orar por você nesse momento, para que a gente comece esse dia da maneira certa. Deus, muito obrigado por mais esse dia que o Senhor está nos concedendo. Obrigado por esse ano de 2025 que começou, pois mesmo com poucos dias, nós já temos contemplado, Senhor, mudanças. Temos visto o Teu agir em várias áreas das nossas vidas e já estamos percebendo que as coisas não vão ser mais as mesmas. Eu declaro, Senhor, que nada será como antes. Que essa pessoa que está me ouvindo irá experimentar um novo tempo na vida dela e ela irá contemplar o Teu agir, até nos mínimos detalhes, até naquelas áreas das vidas dela que ela nem sabia que precisava do Teu mover. O Senhor nos conhece profundamente. O Senhor sabe até quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Por isso, Pai, sonda o coração desse irmão e dessa irmã e observa cada ferida, cada dor, cada angústia, cada trauma e cada frustração. Promove a cura, em nome de Jesus, para que cada um deles possa sentir a Tua presença de maneira sobrenatural nesse dia. Não apenas nesse dia, mas em todos os dias da vida deles. Que a nossa oração nesse dia seja como a oração de Jesus. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Que cada pessoa que foi alcançada por essa palavra possa se render à Tua vontade, porque os Teus planos, a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós te louvamos e te pedimos, revela-te a nós. Fale conosco nesse momento, através da Tua palavra. Eu sei que o Senhor pode falar conosco de diversas formas, mas eu peço que, por misericórdia, o Senhor fale nesse momento, por meio da Tua palavra. Eu creio nisso. Por isso eu te peço, Pai, opera um mover sobrenatural na vida dessas pessoas que estão ouvindo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Eu peço que você deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal Minuto com Deus e ative o sininho das notificações, porque assim o YouTube vai te mandar todos os dias mensagens de fé que vão encher o seu coração de esperança e com a presença de Deus. Amém? Deixou o seu joinha aqui no vídeo? Muito obrigado, que Deus te abençoe. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui no YouTube, seja membro do canal. E você também pode nos abençoar através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. No livro de João, capítulo 11, versículos 14 e 15, está escrito: Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu, mas eu estou alegre por não ter estado lá com ele, pois assim vocês vão crer. Vamos até a casa dele. Jesus não estava indiferente à dor de Marta, Maria e todos aqueles que choravam pela morte de Lázaro. Pelo contrário, ele estava prestes a realizar um milagre que revelaria o poder de Deus de maneira grandiosa. Quando ele diz que está alegre por não ter estado lá, ele não está celebrando a morte, mas ele está destacando que, ao não ter impedido a morte de Lázaro, ele abriria espaço para um milagre ainda maior, a ressurreição.
Esse milagre seria um testemunho poderoso que iria fortalecer a fé dos discípulos e mostraria que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus está trabalhando para manifestar a sua glória e o seu propósito. Jesus sabia que a fé dos discípulos precisava ser edificada. Eles precisavam ver que ele era mais do que um profeta ou um mestre. Ele era o próprio Filho de Deus, aquele que tem todo o poder. Eu não sou o tipo de pessoa que diz que Deus permite que alguém perca o filho, que uma mãe enterre seu filho, que um pai enterre seu filho, ou que alguém dê adeus ao seu cônjuge simplesmente para aprender uma lição. Irmãos, convenhamos, se nós pudéssemos escolher, nós aprenderíamos essas lições de outras formas, não é verdade? Não faz sentido pensar que Deus tiraria a vida de alguém apenas para ensinar algo a outra pessoa. Isso soa até um pouco, penso eu, narcisista, da parte de quem diz que foi por esse motivo que alguém partiu, que foi por isso que alguém contraiu uma doença, um câncer, por exemplo. Eu acredito na palavra de Deus, que diz o seguinte: no mundo tereis aflições. E na Bíblia nós vemos exemplos de muitas pessoas diferentes, pobres, ricos, pecadores, profetas, justos, samaritanos, judeus, israelitas. Todas essas pessoas passaram por momentos de glória e alegria, mas também enfrentaram momentos de tribulação, de dor e escuridão. E o que isso nos ensina? Nos ensina que para viver momentos ruins ou momentos bons, basta que estejamos vivos. Mas nós precisamos entender que Deus permite que passemos por aflições. Isso não se limita a mim ou a você, mas a todos nós. Até mesmo aqueles que nunca ouviram falar dele enfrentam dificuldades, porque a vida neste mundo nos expõe a desafios inevitáveis. Deus permite que enfrentemos esses momentos porque algumas lições só podem ser aprendidas quando passamos por eles. É nesses momentos, quando nos vemos sem recursos humanos, que aprendemos a nossa verdadeira dependência de Deus. Quando o dinheiro não resolve, quando a nossa influência não alcança, quando o nosso nome, legado, estudos, carreira ou status não bastam, percebemos o quão frágeis somos diante da grandeza do Criador. É nesse ponto que entendemos quão dependentes somos de Deus. Quando tudo parece perdido, a única coisa que podemos fazer é esperar pelo Mestre. Veja o exemplo de Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. Quando Jesus chegou, elas disseram assim: Senhor, se estivesse aqui, isso não teria acontecido. Elas já haviam perdido a esperança, mas Jesus chegou, trouxe uma nova perspectiva e realizou o milagre da ressurreição. Ele fez Lázaro viver novamente. Pense nisso. Quanta fé foi renovada naquele dia. Quantos corações foram transformados. Quando tudo parece perdido, clame pela passagem do Mestre. Creia que ele vai chegar e ele vai promover o milagre. Talvez você esteja esperando Jesus passar pelo seu casamento, restaurando a paz e o amor que parecem ter desaparecido. Talvez o seu lar esteja cheio de discussões, onde qualquer palavra vira motivo de briga, e o descanso que deveria existir ali foi substituído por sobrecarga e cansaço. Talvez você esteja esperando Jesus passar pelas suas finanças. Você tenta reorganizá-las, mas parece que a cada passo para frente você dá 10 passos para trás. Ou talvez você esteja clamando para que Jesus passe por uma sala de hospital, onde alguém que você ama está lutando pela sua vida. Seja qual for a situação, Deus é capaz de transformar a dor em esperança. Acredite na cura que vem do Senhor. Ela pode acontecer aqui em vida, glorificando o nome dele,
ou pode acontecer na eternidade, onde também o nome dele continuará sendo glorificado. Lembre-se, você não nasceu para este mundo. Assim como as pessoas que você ama, você pertence a um propósito eterno. Como desejamos que aqueles que amamos permaneçam conosco para sempre, não é verdade? Mas o nosso Mestre, o próprio Jesus, nos mostrou ao morrer e ressuscitar que existe algo além deste mundo. Ele viveu como nós, morreu por nós e ressuscitou para nos lembrar que há uma ressurreição e uma esperança eterna. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. E essa renovação diária é que nos dá força para continuar. É ela que nos prepara para a eternidade com Ele. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nesse momento onde tudo parece perdido, olhe para Deus, olhe para Jesus Cristo, aquele que limpa, purifica e perdoa todo pecado. Lembre-se, a sua vida não termina aqui. As pessoas que você ama também não pertencem a esse mundo. Confie que o Senhor está trabalhando em sua vida e na vida daqueles pelos quais você tem clamado. O inimigo tem esfriado a fé de muitas pessoas nos últimos tempos. Vivemos cercados por tantas informações, tantas distrações, notícias difíceis, vídeos engraçados, receitas, notícias de política, discussões. É tanto de tudo que nos esquecemos do principal, Cristo. Algumas pessoas me perguntam, pastor, por que o Senhor não fala mais sobre demônios, potestades e tribulações? Eu respondo que sim, eu falo de tribulações, mas eu acredito que não há nada mais valioso do que falar sobre Jesus. Tirar o foco de Jesus é muito fácil. Difícil é reconhecer dia após dia a nossa dependência dele e nos alimentarmos da sua fonte. Por isso, nesse momento eu te convido a fazer uma escolha. Escolha colocar o seu coração diante do Senhor. Reconheça a sua pequenez e confie que, mesmo quando tudo parece perdido, para Deus nada é impossível. Como está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 23, tudo é possível ao que crê. Não porque aquele que crê tem poder, mas porque Deus é todo-poderoso. Nesse momento eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família. Por isso, eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se você tiver algum pedido de oração específico, escreva aqui nos comentários. Se você não quiser escrever de forma detalhada, coloque pelo menos a área da sua vida que precisa do milagre de Deus. E hoje eu quero pedir que você declare pela fé aqui nos comentários apenas uma frase. Escreva assim: eu creio. Apenas isso. Eu creio. Escreva isso como um ato profético, como uma forma de expressar a sua fé em Deus, uma maneira de reconhecer que Ele é o Deus do impossível e é capaz de operar um milagre na sua vida. Vamos orar nesse momento. Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos em Tua presença neste momento, cheios de gratidão por mais um dia, por mais uma oportunidade de buscar a Tua face e aprender mais sobre o Teu amor e sobre quem Tu és. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando tudo parece perdido, a Tua presença nos sustenta. Obrigado por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora, porque sabemos que essas pessoas estão aqui por um propósito, porque o Senhor as trouxe para ouvir essas palavras. Pai, nós te pedimos perdão. Perdão por todas as vezes em que deixamos que a frustração tomasse conta do nosso coração. Pelas vezes em que permitimos que a dúvida e o medo abalassem a nossa fé. Perdão, Senhor, pelos momentos em que nos deixamos distrair pelas coisas deste mundo e tiramos os nossos olhos de Cristo, que é a nossa verdadeira fonte de vida e esperança.
Pai amado e querido, limpa o nosso coração, renova a nossa mente e nos ajuda a enxergar a Tua bondade, mesmo em meio às tribulações. Eu oro por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Pai, eu clamo para que o Senhor cure os corações que estão sobrecarregados pela frustração, pela dor, pela perda. Que o Senhor toque em cada vida, trazendo consolo e paz. Que cada um possa compreender que mesmo quando tudo parece perdido, o Senhor está trabalhando para o nosso bem. Fortaleça a fé dessa pessoa, meu Deus, para que ela possa ver além das circunstâncias e confiar plenamente no Teu agir. Deus, para aqueles que estão enfrentando dificuldades no casamento, em seus relacionamentos, eu oro por reconciliação, para que o Senhor restabeleça o diálogo, restaure a paz nesse lar. Que o Senhor apague toda a raiz de amargura e restaure o amor e o respeito entre os cônjuges. Para aqueles que estão passando por crises financeiras, eu clamo pela Tua provisão. Abre portas de emprego, dá sabedoria na administração e multiplica os recursos para que essa pessoa possa Te honrar com aquilo que tem. Eu também oro por aqueles que estão enfrentando problemas de saúde ou aqueles que têm pessoas queridas em leitos de hospitais. Que o Senhor toque com o Teu poder de cura. Restaura esse corpo, Senhor. Restaura cada célula, cada órgão, cada tecido. Renova as forças e dê paz a essa mente inquieta. Que a Tua vontade se cumpra em cada vida e que o Teu nome seja glorificado, seja através da cura aqui na terra ou através da glória na eternidade. Eu quero interceder por todos os pedidos de oração deixados aqui nos comentários. O Senhor conhece cada dor, cada angústia, cada clamor. Visita, ó Deus, essas vidas e derrama sobre elas a Tua graça. Que elas sintam a Tua presença e saibam que o Senhor está no controle de tudo. E mesmo quando não entendermos os Teus caminhos, ajuda-nos a confiar que os Teus planos são maiores e melhores do que os nossos. Nós Te louvamos porque sabemos que nada é impossível para Ti. O Senhor é o Deus que ressuscitou Lázaro, o Deus que trouxe vida onde havia morte, que trouxe esperança onde havia desespero. Nós entregamos tudo em Tuas mãos e confiamos que o Senhor está cuidando de cada detalhe. Obrigado, Deus, por Tua fidelidade, por Tua bondade e por Tua esperança constante em nossas vidas. Nós oramos e desde já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos. Ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Olá, meu irmão, minha irmã. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e hoje eu estou aqui para compartilhar uma mensagem de renovação e esperança com você. Sinta a presença de Deus ao seu lado, tocando o seu coração e trazendo cura para as áreas mais profundas da sua vida. Creia que Deus está restaurando o que parecia impossível e trazendo paz e alegria onde antes havia dor. Hoje é um dia de transformação. Hoje vai haver milagre, vai haver mudança e renovo em sua vida. Amém? Em 1 Reis, capítulo 17, versículo 14, está escrito assim: Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Durante um período de grande fome, Deus ordenou a Elias que fosse até Sarepta, onde encontraria uma viúva que o sustentaria. Quando Elias chegou, encontrou a viúva apanhando gravetos
e pediu-lhe um pouco de água e um pedaço de pão. A viúva explicou que tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, suficientes para uma última refeição para ela e seu filho, antes de morrerem de fome. Elias então pediu que ela não temesse e fizesse primeiro um pão para ele, prometendo que Deus não deixaria a farinha e o azeite acabarem até que a chuva voltasse. A viúva obedeceu à palavra de Deus dada por Elias, e como prometido, a farinha e o azeite não se acabaram. Ela, seu filho e Elias tiveram comida durante todo o tempo de seca. Irmãos, essa história nos ensina tanto sobre confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. A viúva estava à beira do desespero, com apenas um pouco de farinha e azeite restantes. Ela representa cada um de nós, quando enfrentamos dificuldades aparentemente insuperáveis. Mas ao obedecer à palavra de Deus, ela viu um milagre acontecer na sua vida. Da mesma forma, você pode estar enfrentando desafios enormes, situações em que parece não haver saída, mas Deus te chama a confiar nele, a colocar a sua palavra em primeiro lugar e a acreditar que ele pode multiplicar as suas bênçãos em sua vida. Assim como a viúva viu a provisão contínua de Deus, você também verá Deus suprir todas as suas necessidades, de maneiras que você nunca imaginou. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para você receber todos os nossos vídeos novos. Não se esqueça de dar o like no vídeo, porque isso ajuda o YouTube a divulgar para mais pessoas essa palavra. Deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários. Deus deseja que confiemos nele em todas as áreas da nossa vida. Ele quer que sejamos um exemplo de fé e obediência, mostrando ao mundo que ele é um Deus que cuida dos seus filhos e que as suas promessas são verdadeiras. Não importa o quão difícil a situação possa parecer, Deus está sempre pronto para intervir e trazer solução. Nesse momento eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco aqui diante do teu trono, diante da tua graça, para te pedir em favor dessas pessoas que estão me ouvindo agora. Eu não sei o que elas estão passando, mas eu acredito que muitas estão sofrendo no casamento, sofrendo com os filhos, com enfermidades. Nesse mundo, nós temos tantas aflições, Senhor, e a tua palavra garante que um dia as nossas lágrimas serão enxugadas. Se estivermos com Cristo, nós ressuscitaremos com Ele. Nós cremos que a nossa dor é passageira e um dia vamos reinar para sempre com o Senhor. Mas por enquanto estamos aqui nessa terra, essa terra de lamentos, de injustiças, essa terra onde o homem se acha Deus. Tem misericórdia da vida dessas pessoas que estão sofrendo por causa de maridos arrogantes, por causa do desemprego, por causa de enfermidades. Só o Senhor pode entrar com a provisão, assim como o Senhor sustentou Elias diante daquele riacho, onde o Senhor trouxe corvos para alimentá-lo. Deus, opera o sobrenatural na vida dessa pessoa que está me ouvindo. Essa pessoa que não tem nada na sua despensa, que não tem condições financeiras, que não consegue enxergar uma saída para o seu problema. Cremos que o nosso socorro vem de ti, o Deus que fez os céus e a terra. Se o Senhor não construir o nosso lar, se o Senhor não nos der a proteção, todo o nosso trabalho será em vão. Não adiantará nada trabalharmos, acordarmos de madrugada, pelejarmos, se o Senhor não for o nosso sustento. Pelo contrário, o Senhor é aquele que dá para aqueles que dormem, para aqueles que descansam em ti. Então, Senhor, ensina-nos a deixarmos toda a ansiedade de lado, a confiarmos na tua provisão e entregarmos em tuas mãos toda a nossa vida.
Eu sei, Pai, que o Senhor tem uma grande obra na vida de cada um, mas eu sei também que se nós não dependermos do Senhor, agiremos com a nossa força, de acordo com a nossa carne, e nos desviaremos dos teus caminhos. Que o Senhor venha nos proteger agora com os teus anjos. Todo espírito de medo que tem atormentado essas pessoas, essa pessoa que está orando aqui agora comigo, mas que tem medo do que possa acontecer amanhã, que o Senhor coloque nela força, determinação e coragem. Nós cremos que, se o Senhor estiver guardando a nossa vida, o maligno não poderá nos tocar. Nós nos escondemos, portanto, debaixo das tuas asas, pois ali é o nosso abrigo e o nosso refúgio. Pai amado e querido, nós nos humilhamos diante da tua presença e reconhecemos que sem ti não somos nada. Se o Senhor não fizer, todo o nosso esforço será em vão. Muitas pessoas estão vivendo um tempo de crise nesse momento, Pai. Mas assim como o Senhor sustentou Elias naquele momento de crise, eu creio que o Senhor pode também nos sustentar. Assim como o Senhor sustentou aquela viúva que não tinha nada na sua casa, a não ser um pouco de azeite, mas o Senhor multiplicou aquele azeite. Eu te peço, Senhor, supra as nossas necessidades nesses tempos difíceis. Ó Deus, transforma o nosso coração, Senhor. Visita essa pessoa que está com depressão, essa pessoa que não consegue sair da cama, que não tem motivação nenhuma para viver. Que o Senhor entre no coração dela, nos ajude a superar cada aflição, para que um dia estejamos com o Senhor para sempre. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você fez essa oração com ousadia e com confiança, a palavra de Deus diz que Ele ouve a oração do justo. Que você seja fortalecido por essa palavra. Que você receba pela fé todas as promessas que Deus tem para a sua vida. Saiba que Jesus te ama e tem um propósito na sua vida e na sua família. Compartilhe essa mensagem porque ela pode trazer esperança e paz para a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, boa tarde ou boa noite, pois eu não sei que horas você está ouvindo essa mensagem. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e hoje eu venho trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração. Uma mensagem muito forte que vai abrir os seus olhos espirituais e você vai enxergar o quanto o inimigo tem se levantado, mas o quanto ele é um derrotado em nome de Jesus. Eu creio que essa palavra fará você crescer muito espiritualmente. E nós vamos fazer uma oração aqui no final. Vamos unir a nossa fé e Deus vai nos ouvir. Se você crê, eu peço que você fique comigo até o final e o poder do Espírito Santo virá sobre a sua vida e Deus vai trabalhar em seu favor. Antes de começar a mensagem, eu queria pedir que você se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho que vai aparecer ao lado do botão inscrever-se. Quando você ativar esse sininho, clique na opção Todas, para que você receba todas as notificações, ok? Eu não sei se você sabe, mas todos os dias, de segunda a segunda, eu tenho colocado 2 vídeos diários aqui nesse canal. Um vídeo às 5 da manhã e outro às 18 horas. E eu fico muito feliz, sabe, irmãos, porque Deus tem ministrado na vida de muitas pessoas através dessas mensagens. Quantas vidas têm sido transformadas? E eu sei que isso não vem de mim, isso é dom de Deus. É o poder do Espírito Santo que tem agido na sua vida através da sua fé. E se você está passando por lutas hoje, essa mensagem vai tocar muito o seu coração. Amém? Todos nós, eu tenho certeza, por mais que tenhamos fé, passamos por momentos ruins. Momentos em que achamos que não vamos dar conta, que parece que Deus não está nos ouvindo. E tudo isso faz parte da vida cristã.
porque Jesus disse que nesse mundo teríamos aflições. E o próprio Cristo, quando estava na cruz, exclamou: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Naquele momento em que Jesus estava ali morrendo, sangrando em nosso lugar, o Senhor realmente precisou virar as costas para ele, porque Deus é santo e não pode permanecer com quem não é santo. Deus é perfeito e, apesar de Jesus também ser perfeito, ele carregou naquele momento da cruz os pecados de toda a humanidade. Todo o pecado de todas as gerações veio sobre o corpo dele naquele momento. É por isso que ele se tornou pecador. E Deus, sendo santo, não podia ter contato com o pecador. E é por isso que o Senhor virou as costas para ele por um breve momento. Porque assim que Jesus morreu, ele ofereceu o sacrifício perfeito e Deus aceitou aquele sacrifício. Ou seja, Jesus assumiu cada falha que você comete, cada pecado do passado, do presente e aqueles que você ainda vai cometer. E ele já cancelou toda dívida que era contrária a nós. A Bíblia diz que Deus o ressuscitou dentre os mortos e o colocou à sua direita. E hoje, Jesus reina sobre tudo. O seu nome é acima de todo nome. E a morte, o pecado e o diabo não puderam vencê-lo. Amém? Foi exatamente naquele momento que Jesus morreu que a Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado, de cima a baixo. Irmãos, a partir dali, tudo mudou. Uma nova aliança entre Deus e os homens foi firmada. Agora, todos nós que cremos em Jesus e o recebemos como Senhor e Salvador, podemos entrar na presença do Pai, mesmo sendo falhos e pecadores. Isso não é maravilhoso? Eu mesmo, que estou aqui falando para vocês, já estive no pecado, uma vida derrotada, escravizada pelo diabo, mas Deus restaurou minha vida, não por causa de mim, mas por causa do sacrifício que Jesus fez por mim. Quando eu coloquei a minha fé em Cristo, meus pecados foram perdoados. Eu me arrependi dos meus pecados e Jesus simplesmente apagou a minha culpa, rasgou a minha dívida. E hoje Ele quer fazer isso com você também. Tudo começa quando você entrega a sua vida para Jesus. A partir daí, você nunca mais anda sozinho. O Espírito Santo vem habitar dentro de você para te capacitar a viver neste mundo, para te confortar, te encorajar e te guiar a toda a verdade. Isso não impede você de passar por momentos difíceis, de tribulação, onde você pergunta: meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor não fala comigo? Por que o Senhor não vem me visitar? Meu querido irmão, minha querida irmã que está me ouvindo agora, você tem feito essas perguntas e saiba que Deus está com você. Esse é o momento onde sua fé está sendo testada, você está sendo provado e você vai sair desse deserto totalmente aprovado. Amém? Deus está contigo nos momentos mais difíceis, nos momentos em que o inimigo parece ter vencido, no momento em que as trevas parecem ter tomado todo o ambiente. Parece que você não vê uma luz, não encontra uma pessoa de Deus sequer no seu caminho. Mas hoje Deus manda te dizer: eu estou com você, nunca vou abrir mão da sua vida. Eu trabalho, ainda que no silêncio, faço obras que você nem imagina e estou agindo em seu favor. Receba pela fé essa palavra, receba essa promessa. Deus não vai te abandonar. Amém? Uma pessoa na Bíblia que sempre acreditou nas promessas do Senhor foi o rei Davi, muito antes dele se tornar rei de Israel. Quando ele ainda era jovem, um jovem pastor, ele escreveu o Salmo 23 e disse algo interessante no versículo 4, que todos nós conhecemos. Ele escreveu assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Eu sei que a maioria das pessoas
conhecem esse versículo. Mas nós não sabemos exatamente o que Davi quis dizer. Naquela época existia uma trilha muito perigosa entre Jerusalém e o Mar Morto, chamada de Vale da Sombra da Morte. Nesse lugar, os pastores precisavam andar lado a lado com as suas ovelhas, para que nenhuma caísse no abismo e morresse. As ovelhas são animais que enxergam muito mal, e um passo em falso seria fatal naquela travessia tão difícil. É exatamente assim que Deus age conosco. Deus sabe que somos limitados e que não conseguimos enxergar as situações como Ele enxerga. Por isso, Ele caminha lado a lado conosco para nos proteger. Independente se o vale que estamos atravessando é físico, emocional ou espiritual. Não importa, independente da tribulação que você está vivendo hoje, Deus te traz consolo e provisão. Por mais que Ele permita que você passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor te enche de graça e unção. É Ele quem te capacita e te fortalece por meio de Jesus. Amém? Assim, o diabo, seu adversário, não pode fazer mal algum contra a sua vida. Mas para isso, você tem que estar firme com Deus. Precisa se firmar nos caminhos do Senhor e não dar espaço para o diabo. Eu quero confessar uma coisa aqui para vocês. Eu estou assustado com a quantidade de pessoas que estão sendo oprimidas pelo diabo. Pessoas que ficam endemoniadas. O diabo tem se levantado com todas as forças contra a família, principalmente porque ele sabe que estamos nos últimos dias. Jesus está voltando e o inimigo quer tragar, quer destruir o maior número de pessoas. Mas quando você entrega a sua vida para Cristo e caminha com Ele, Jesus é o seu pastor e nada vai te faltar. Não vai te faltar proteção, alegria, paz, mesmo quando você passar por momentos difíceis, mesmo se você tiver que passar pelo vale da sombra da morte. A presença de Deus permanece contigo. Você recebe essa palavra na sua vida? Se você crê nisso, deixe o seu like aqui no vídeo, como uma forma de você dizer, sim, eu recebo, em nome de Jesus. Você precisa continuar lutando, colocando a sua confiança em Jesus, assim como Davi, que sabia que o Senhor estaria ao seu lado nos momentos bons e nos dias difíceis. Então, meu irmão, minha irmã, eu creio que não é por acaso que você chegou até esse vídeo. Jesus tem um plano na sua vida. Ele quer mudar a sua história. Ele quer te libertar, te abençoar, mas você precisa caminhar em obediência a Ele. O diabo sabe quem tem promessa de Deus e quem não tem. Por isso, ele pega tão pesado contra a sua vida. Ele quer te tirar dos caminhos do Senhor, mas ele é um derrotado e por isso coloca dúvidas na sua mente. Você tem achado que Deus se atrasou, que Deus não está na sua vida, que Deus se esqueceu de você, mas isso não é verdade. Deus nunca saiu do seu lado. Nós é que muitas vezes nos afastamos e nos esquecemos dele. Escolhemos resolver tudo sozinhos, do nosso jeito, mas o Senhor continua ali, nos esperando, aguardando o momento em que nós vamos voltar o nosso coração para Ele. Assim como o pai daquele menino, aquele filho pródigo que saiu de casa, gastou tudo que tinha, toda a sua herança, perdeu tudo, mas foi naquele momento em que ele se lembrou que na casa do Pai existe fartura, que na casa do Senhor existe provisão, existe festa. Foi aí que ele decidiu voltar. E quando ele estava caminhando, ainda preparando o seu discurso de como se apresentaria diante do Pai novamente, o Pai o viu de longe. Jesus disse que o Pai foi correndo até o Filho e o abraçou, restaurou a sua vida e honrou aquele menino novamente. Nem quis saber o que ele fez no passado. A Bíblia diz que Deus não leva em conta aquilo que a gente fez de errado. Se você se arrependeu verdadeiramente e abandonou o pecado, os seus pecados foram lançados no mar do Espírito. Por isso, meu irmão, minha irmã, quando você estiver atravessando o vale da sombra da morte,
derrame o seu coração na presença do Senhor. Ele conhece a sua dor e Ele vai fazer o que for preciso para que você fique bem. Amém? E agora eu quero orar pela sua vida. Nós vamos pedir que Deus te abençoe poderosamente. E eu quero pedir que você me acompanhe aqui também, não somente pela manhã, às 5 horas, mas também às 18 horas. Que você também esteja aqui orando comigo todos os dias. Se você puder, onde você estiver agora, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. E não esqueça de colocar os seus pedidos de oração aqui nos comentários. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença nesse dia para buscar a Tua face, Deus. Quantas pessoas agora estão sofrendo porque estão se sentindo sozinhas nessa batalha. Essa pessoa nem consegue acreditar mais que tudo pode dar certo para ela. Por isso, eu te peço, ó Deus, opera um milagre, Senhor. Se for preciso, usa o teu servo, usa a tua serva, levanta alguém para abençoar essa pessoa, meu Pai. Mas se não tiver ninguém, que o Senhor, através do teu Espírito Santo, possa confortar essa vida agora. Eu declaro uma palavra de bênção, de prosperidade, uma unção de alegria, uma unção de vitória, de conquista sobre essa vida. Eu abençoo a vida dessa pessoa. Eu declaro que as bênçãos do Senhor estão sobre essa família, sobre essa casa. E eu te peço, Pai, tira todo o peso espiritual que tem oprimido essa pessoa. Essa pessoa que está me ouvindo muitas vezes não se sente em paz, não está conseguindo dormir. Muitos que me ouvem sentem terror noturno, mas eu te peço que o Senhor cubra a vida dela agora com o teu sangue. Expulsa todo o mal. Em nome de Jesus, nós repreendemos o maligno na vida dessa pessoa, dessa mulher, desse homem que estão atormentados pelo diabo, com pensamentos suicidas, pensamentos de morte. Nós cancelamos, em nome do teu Filho Jesus, toda obra maligna contra essa pessoa. Eu peço que o Senhor abençoe esse casamento. O inimigo tentou destruir esse lar, essa família, mas ele não tem poder sobre esse casal. Que o Senhor restaure os sonhos, que ele volte a empreender, que ela volte a empreender, que o Senhor devolva a essa pessoa a produtividade. Deus, eu peço que o Senhor acampe os teus anjos ao redor dessa casa. Espírito Santo de Deus, renove a fé dessa pessoa, que ela volte a acreditar em dias melhores. Visita, meu Pai, essa pessoa que era tão ativa na tua obra, mas que agora está tão cansada, que não tem forças. Que o Senhor quebre todo o poder do inimigo na vida dela, na vida dele, e restaura esse ministério. É por isso que eu oro e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Se você concorda com essa oração, escreva aqui nos comentários: eu creio, em nome de Jesus. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, esse foi mais um Minuto com Deus.